Parábolas e ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, parábola do bom samaritano, abre aspas. Levantando-se um doutor da lei, experimentou, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e o espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que, quando viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-o ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faz tu o mesmo. Fecha aspas, Lucas 10, de 25 a 37. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo. Em suma, os chamados heréticos e descrentes. Todos esses são os preferidos de Jesus e subjugados mais dignos do reino dos céus que os potentados da sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Leiam a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, a do filho pródigo, a da ovelha perdida, a do administrador fiel, a do rico e o Lázaro. Vejam o encontro de Jesus com Zaqueu, ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés. As parábolas do grão da mostarda em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido em contraposição à dos tesouros terrenos e das ricas pedrarias que adornavam os sacerdotes. Essa afirmação se confirma com essa sentença do mestre aos fariseus e doutores da lei, abre aspas, em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus, fecha aspas. E para que o melhor testemunho dessa verdade, a que aparece aos olhos de todos os que penetraram o evangelho em espíritos, do que a parábola do bom samaritano, os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados, anematizados e perseguidos. Pois bem, esse que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente da sua parábola. O interessante ainda é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu da alta sociedade, que, para tentar o mestre,
foi inquiri-lo a respeito da vida eterna. O judeu doutor não ignorava os mandamentos. E como os podia ignorar se era doutor? Mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e o próximo. Amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente e quiçá oposto ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote, que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, padre também da tribo de Levi, que, vendo caído, ensanguentado e nu, e arquejante à beira do caminho por onde passava, um pobre homem, também se fez ao largo. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático, que ama a abstração má, mas desama a realidade. Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo ao reino dos céus, ao passo que os excomungados pelas igrejas que praticam o bem se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é meu próximo, senão o que necessita dos meus serviços, da minha palavra e de meus cuidados e de minha proteção? Não é preciso ser cristão para saber isto, que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpretação de Jesus. Abre aspas. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Fecha aspas. Ao que Jesus disse para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Abre aspas. Vai e faz tu a mesma coisa. Fecha aspas. O que equivale a dizer: não basta e nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro, isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo o que lhe for possível auxiliar. Seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa aos preceitos e a preconceitos sacerdotais. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano, que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina. O vinho é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mas que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação.
cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado.